dada nisso, né? E talvez até ele tenha se, vamos dizer assim, misturado com isso também. Enfim, a gente poderia ter um outro podcast para isso, para discutir sobre são gigantes, Sérgio nossa. Moro. Mas o que eu quero dizer eu acho que assim, fora o Joaquim Barbosa lá atrás, um pouco, eu acho que começou a partir do STF, a partir disso, juiz ter rosto. A justiça tem uma cara agora. Né? E aí o que eu quero dizer é porque eu quero contrapor o seguinte: do mesmo jeito que o Moro virou esse juiz da direita, tá? Sim. O Alexandre de Moraes hoje, ele tá virando esse juiz da esquerda. Entende o que eu quero dizer? Sim. Ele tá tomando posturas que ou seja, o juiz está tendo rosto. Na verdade, né? o que eu penso sobre isso vai um pouco além. Quando você fala em sistema judiciário, enfim, personagens ali, o promotor, o sistema acusatório feito pelo Ministério Público, né? Toda a construção, você vê que para a pessoa ser juiz, ela precisa passar por um crivo gigantesco de provas, conhecimentos, treinamentos. E são anos, eu digo porque eu por muito tempo tentei o Ministério Público, era o que eu queria quando eu estava na área jurídica, e você se prepara para aquilo como se fosse um sacerdócio. Assim é a pessoa apaixonada. Então você não tem tatuagens, por mais que você queira fazer uma margarida, mas não fica legal num promotor de justiça. Entendi. Não estou dizendo que não fica, estou dizendo que existe uma preparação para aquele cargo que ele tem que ser acima de qualquer suspeita. Aquela pessoa, de repente eu estou ali com uma caveira tatuada, eu posso dizer que eu estou mais a favor das pessoas que têm a caveira tatuada. Entendi, saquei. Não é? Então você se prepara para ser realmente uma figura neutra, né, cara? Você é neutro. Inclusive na sua presença, no seu corpo, nas suas ações dentro da... E assim foi. Até quando você entra, porque eu fui concursada dentro do tribunal, quando você está lá dentro, a responsabilidade que você está dentro do cargo, às vezes você nem se sente bem indo num restaurante tomando uma cerveja. Você tem medo do que vão pensar de mim se eu tô tomando uma cerveja aqui, entendeu? É meu plantão, não é meu plantão? Você cara, se cobra, que horrível isso, cara. Você se cobra o tempo todo. Eu falo assim, horrível no sentido de que é uma clausura. É uma enclausura, perdão. Né? É um sacerdócio. E eu acho, eu achava, porque eu já passei por várias... Há uma desconstrução minha em relação a isso. Mas na época, quando... Eu achava isso bonito, é um sacerdócio. A pessoa tem que ser isso aí. Mas você imagina, isso tudo que eu tô falando pra você... Não é o que acontece com os ministros do STF. Concordo plenamente. Eles não passam por nenhuma dessa preparação, eles têm que ter ali um comprovado saber jurídico e eles têm que ser indicados políticos. Isso. Eles são indicados políticos. Eles não têm que necessariamente ter uma experiência de juiz, então eles se tornam juízes indicados políticos. Né? Eu acho isso muito problemático no Brasil hoje e nós estamos vendo como isso foi problemático. Como que a nossa Constituição, fazendo com que a Suprema Corte fosse escolhida, os principais juízes do país tivessem um corpo de pessoas de indicações políticas. E é óbvio que se eles são indicados políticos, né, a gente queria ter toda a inocência, né, para dizer que escolheram as melhores pessoas da sociedade. Não, nós sabemos, não. Brasil não, né? Sim. Eles são escolhidos para representar ali as suas bandeiras e eles são os escudos dessas bandeiras. Hoje a gente consegue visualizar o papel dessas pessoas. Talvez uma reforma dentro do judiciário, muito interessante, seria que o Supremo, os cargos fossem ocupados por juízes de carreira, né? E que esses juízes, eles tivessem uma carreira ilibada, tivesse ali uma denotação de um conhecimento jurídico e um conhecimento de julgamento e um amor a esse sacerdócio que é a justiça. Porque
quando você fala de alguém apaixonado pela justiça, como eu sou, Alba, mas você não atua mais, você se arrependeu de ter feito direito? Às vezes as pessoas perguntam isso pra mim, porque eu fui pro lado da arte, do artesanato, por outras razões, que é um outro podcast. Mas... Já agenda aí, vamos lá agendar lá. Outro podcast. Vamos pegar um outro aí. Mas eu sou uma apaixonada. Entendi. Pela justiça. Eu sou uma apaixonada pela lei. E como apaixonada, eu sofro a cada decisão que é tomada contra a Constituição Federal e contra os regimentos. E me dói de uma forma muito particular que juristas, que professores atualmente também não se sintam, de uma certa forma, atingidos por essa ilegalidade e comecem a se acostumar com o ilegal e comemorar o ilegal porque eu estou daquele lado. Enquanto está do meu lado, está tudo certo. Então, eu vejo com muita tristeza